Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz, o favor de Cristo esteja sobre você, a sua casa, a sua família. Esse é o seu programa de todas as noites, Novo Alvorecer, chegando até você mais uma vez, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, Rua Princesa Isabel, 52, bem no centro da nossa cidade. Eu quero convidar você para participar conosco de um de nossos cultos, terça, quinta, domingo, sempre às 19 horas. Será uma grande alegria receber você aqui em nossa igreja. Quero deixar uma pequena palavra aqui na abertura desse programa, uma meditação, conforme o texto de 2 Reis, capítulo de número 4, quando o texto diz que uma mulher viúva de um dos filhos dos profetas procurou então o profeta Eliseu com um grande problema. Ela estava prestes a perder os seus 2 filhos como escravos para a quitação de uma dívida deixada pelo seu falecido marido. O profeta Eliseu então orientou aquela mulher que pegasse emprestadas vasilhas, muitas vasilhas, depois dela ter mencionado a ele que tinha na sua casa, sobre a sua propriedade, uma pequena vasilha com uma pouca e pequena porção de azeite. O profeta Eliseu orientou aquela mulher que fechasse a porta do quarto após a entrada dela e dos seus filhos e então começassem a despejar o azeite daquela pequena vasilha nas demais vasilhas que ela conseguisse emprestada. Essa palavra do profeta Eliseu de pedir que a mulher fizesse isso longe da vista dos outros é para mim uma palavra de muita sabedoria, porque Eliseu orientou aquela mulher a fim de que ela ocultasse da vista das pessoas que estavam à sua volta o que estaria prestes a acontecer. Por que eu entendo que isso foi de uma sabedoria muito grande? Porque nem todas as pessoas que estão à nossa volta estão preparadas para ver o grande agir de Deus na nossa vida. Muita gente que está à nossa volta não está pronta para ver o que Deus está prestes a fazer na nossa vida, os milagres, a ação de Deus sobre a nossa vida e a nossa casa. Então, querido, nem tudo a gente precisa contar, nem tudo a gente precisa fotografar e postar numa rede social. Davi disse uma certa feita no Salmo 23, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mas no outro salmo ele diz, olha, esconderei, abrigarei na tua presença, longe da vista de todos, até que o perigo passe. Nem tudo é para ser revelado. Os seus planos, os seus projetos, as coisas de maior importância na sua vida, é preciso você guardar num segredo a 7 chaves. Tem gente que diz que a minha vida é um livro aberto. Então, uma palavra de Deus ao seu coração. Comece a fechar esse livro para que outras pessoas não façam parte desses momentos muito importantes, porque eu repito, tem gente que não está preparada para ver o que Deus está para fazer na sua vida, tá certo? Começando apenas o programa Novo Alvorecer, apenas o início, nós vamos louvar ao Senhor Jesus, meditar ainda na sua palavra, no final do programa também orar por você. Nós vamos a um intervalo rapidinho e a gente volta em instantes. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, aconteceu nesse último final de semana a Conferência Elo, que é um congresso de jovens aqui do nosso Templo Central, e nós queremos colocar aqui, dividir no programa de quarta e no programa de quinta, uma das mensagens ministradas nesse congresso de jovens. Então você vai ficar aí com a primeira mensagem, a mensagem de sexta-feira ministrada pelo Marco Júnior. E amanhã nós continuaremos aí então com essa mensagem. A primeira parte hoje e a segunda no programa de amanhã. Veja isso, a Bíblia me deixa seguro que esse homem orava pelo milagre de sua mulher. Ele queria ser pai,
Ele queria que sua mulher fosse mãe, mas isso não aconteceu durante uma vida inteira. Veja, e mesmo assim ele se manteve sacerdote e servia a Deus. Seu coração era grato. Olhe para cá, ele não orava mais, mas o anjo avisou: as tuas orações foram ouvidas. Sabe o que eu aprendo aqui? Que oração não tem data de validade. As tuas orações foram ouvidas, Zacarias, estão guardadas. Tua mulher Isabel conceberá. Ela terá um filho, e vocês darão a ele o nome de João. Ele preparará o caminho. Olha para cá, preste atenção, irmão. A última profecia no Velho Testamento diz que o Messias seria antecedido por uma voz que prepararia o caminho. Zacarias está recebendo a mensagem das boas novas de forma inédita. Quando o anjo diz assim: ele vai preparar o caminho, Zacarias então compreende: a hora chegou, o Messias está vindo. Mas Zacarias diz assim: mas como isso se dará? Nós estamos velhos e minha esposa é estéril. Aí ele diz assim: Zacarias, você ainda não entendeu. Meu nome é Gabriel. Eu assisto diante do trono de Deus. Você não fica arrepiado não escutando um trem desse? Eu fico. E sou eu que estou falando. Ele diz assim: eu sou Gabriel, eu assisto diante do trono de Deus, eu trabalho diante de Deus, e o recado veio direto do trono. Aleluia! Mas por causa da tua incredulidade você vai ficar mudo, você não vai falar. Olhe para cá, quem não acredita no sobrenatural, quem não acredita no que Deus ainda fará na nossa geração, vai ter que ficar calado, porque Deus ainda vai fazer. Estou chegando lá, dobre atenção. O anjo diz assim: esse menino não poderá beber bebida forte, nem vinho. Ele tem que ser separado. E sabe o que ele diz? Ele diz assim: e ele será cheio do Espírito Santo, ainda no ventre da sua mãe. 3 meses depois que Gabriel foi ao templo falar com Zacarias, 3 meses depois ele vai até Maria, uma jovem noiva de um homem chamado José, e o mesmo Gabriel diz assim: salve agraciada. Salve agraciada não quer dizer que ela é melhor do que ninguém. Salve agraciada significa: a senhorita ganhou na loteria. Eu tenho um recado para te dar. Qual é? A senhorita vai ser mamãe. Ela fica assustada e diz: mas moço, eu não sou nem casada, eu só conheço um jeito disso acontecer. Ele disse: ô menina, se eu fosse Gabriel eu diria: você não lê Bíblia não, trem? Não está escrito lá no início da semente do homem e da mulher? Está escrito lá: da semente da mulher. Eu vou te explicar. O que vai nascer de você não será fruto da relação sexual entre um homem e uma mulher. Eu vou te explicar o que vai acontecer. A sombra do Deus Todo-Poderoso te cobrirá. Você será cheia do Espírito Santo, e o que vai nascer de você será esmagador da cabeça da serpente, o Emanuel. E Gabriel não conseguiu segurar. Ele disse assim: eu tenho outra coisa para te falar. Há 3 meses atrás eu estive lá na casa de sua prima Isabel, e ela será mãe. Quando Maria escuta aquilo, gente, olha para mim. Acho que Isabel, tadinha, orava assim mais no morro.
Maria sobe, o texto diz que Maria sobe às pressas para visitar Isabel. Ela queria ver o milagre de Isabel, então ela corre. Pense na cena comigo. Ela bate a porta. Chorabaia. Quando Isabel abre a porta da sua casa, Maria a saúda. Chorabaia. E a criança no ventre de Isabel estremece, cheia do Espírito Santo. Aleluia! Olha para cá, tem gente por aí dizendo que você é jovem demais para servir a Deus, que você é novinho demais para esse negócio de jejuar, de ler Bíblia, passar vigília. Isso é cheio do Espírito Santo. Olhe para mim, nunca é cedo demais para ser cheio da glória de Deus. Caminhando para o fim, dobre a sua atenção. Mas sabe qual é a minha dificuldade? 10 minutos eu encerro. Qual a necessidade de se preparar o caminho? Qual a pertinência do ministério de João Batista? Pasmem os senhores. João Batista, segundo a Escritura, não eu, viveu a sua infância nos desertos. O texto diz que ele viveu nos desertos até chegar o dia de se apresentar a Israel. No deserto, sua robustez espiritual estava sendo forjada. A unção de Deus em sua vida estava sendo delegada. No deserto, o coração de João não se dividiria. Não havia internet. Não havia conversas paralelas e fúteis. O entretenimento não conseguiria esvaí-lo de Deus. Vocês sabiam que todos os grandes homens de Deus buscavam a solitude? Vocês sabiam que todos os profetas do Velho Testamento eram homens de poucos amigos? Vocês sabiam que a unção que quebra o jugo e despedaça a lança custa caro? Ele viveu nos desertos, como Elias, irmão Jesse. Sabe o que eu acho lindo, pastor Eliseu, no ministério de Elias? É que Elias aparece do nada na Bíblia. O contexto era caótico. Ontem conversávamos sobre isso. O contexto da história de Israel no período de Elias era caótico. Acabe era rei e havia sucedido uma série de reis malignos. Mas Elias aparece de repente, vindo de lugar algum. Você sabe, irmão Aristóteles, onde ele morava? Em Tisbe, que ficava em Gileade. Você sabe onde é que é Tisbe? Não, nem eu faço a mínima ideia. Agora, Gileade eu conheço. É uma vila, um negócio minúsculo. É sério, veja isso. Ele morava na vila da vila. Com alguém que eu conheci. Ele morava na vila da vila. Veio de lugar algum. Olha para mim. Ele não era famoso em Israel. As fotos de Elias não estavam estampadas em cartazes de congresso. Ninguém conhecia ele. Mas na hora H, declara, e assim são os profetas, na hora da necessidade. Ele não era filho de ninguém, o pai dele não era pastor, a mãe dele não era missionária, ele não tinha um ministério concorrido, a agenda dele não era cheia, mas era o tempo de Deus na vida dele, ele estava pronto. Na hora H, o Senhor tira o véu do anonimato e diz: Elias, agora eu vou te usar. Qual a necessidade? 5 minutos eu encerro. Se preparar o caminho. Olha para mim.
Entre Malaquias e Mateus, preste atenção, existe o período de 400 anos que delatei aqui. 400 anos de silêncio. Esse período na teologia é conhecido como período interbíblico, período de silêncio. Preste atenção, nesse período os judeus estavam sendo subjugados pelo Império Persa. O Império Persa dava liberdade religiosa aos judeus. Eles poderiam servir ao seu Deus, poderiam exercer sua religião. Mas o Império Persa foi vencido, conquistado por Alexandre o Grande, que domina a Palestina. Os gregos também deram liberdade religiosa aos judeus. Eles poderiam servir ao seu Deus, exercer a sua religião. Mas esse homem, discípulo de filósofos famosos da Grécia, desejava impor a filosofia de vida e cultural dos gregos na Palestina. A partir desse momento, apesar da liberdade religiosa, os judeus passaram a sofrer influência direta da filosofia grega. Depois da morte de Alexandre, vários outros governantes gregos vão assumir o governo daquela região. Até que Antíoco Epifânio assume o governo da Palestina. Ele vai recusar a liberdade religiosa. Ele vai profanar o templo, abolir o sacerdócio. E a religião judaica perecerá por um breve período de tempo. A partir das revoltas judaicas, o templo será restaurado e o ofício sacerdotal também. Depois, o Império Romano vai vencer o domínio grego e Roma vai se estabelecer na Palestina. O imperador havia colocado Herodes o Grande como governador naquela região. Então vejam o contexto interbíblico. Preste atenção. Os judeus estavam sob forte influência da filosofia e cultura grego e romana. Eu sei que cultura grega e romana parece o máximo nos livros de história. Eu confesso que o meu hábito de leitura começou por dois caminhos. Vou ter que dizer aqui, pastor, revistinha em quadrinho e mitologia grega. Eu era apaixonado, babava nos livros de história. E aquilo, olha para mim, parece fantástico. Mas eu preciso te avisar que a cultura grega e romana são podres. Há uma arte de gente pelada aparecendo hoje na cultura ocidental. Gente sem vergonha que não tem o que fazer. Olha para mim. E eles usam a cultura grega, a arte grega romana, para justificar essa boçalidade. Mas você já estudou bem sobre a cultura grega? Você já descobriu como as mulheres eram tratadas em ambas as culturas? Você sabia se um cara grego ou romano quisesse matar a sua mulher, ele não tinha que prestar contas a ninguém? Você sabia que a mulher era considerada como propriedade do marido em ambas culturas? De igual modo os filhos. Você sabia que os pais poderiam matar seus filhos como e quando quisessem? Vocês sabiam que os escravos eram vilipendiados de forma horrenda para satisfazer a luxúria e a necessidade de entretenimento de ambos os povos? Cultura grega e romana não é exemplo para ninguém. E a Palestina estava infestada dessa cultura. É por isso que no meio do caos o João Batista aparece. Preste atenção, prometo que eu estou terminando. Agora vejam, não pode ser um molenga. Não. A circunstância pede alguém casca grossa.
Você sabia que João Batista viveu toda a sua infância no deserto, sendo moldado por Deus, exatamente para aquele momento? E deixa eu te dizer, João Batista nunca operou um milagre sequer. Mas Jesus disse assim: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Será que você não considera isso? Foi Jesus que disse: dos nascidos de mulher, ele é o maior. Quando eu vi isso a primeira vez, eu disse: uai, deixa eu ver quem é esse pessoal, uai. Eu abri minha Bíblia e procurei todas as referências. Foi Jesus que falou melhor. Eu falei: meu Deus, deixa eu ver. Eu quebrei a cara de cara. Por quê? Porque a Bíblia diz. Eu disse: esse cara deve ser refinado. Ele se vestia de pele de camelo e um cinturão de couro. Eu disse: então deve ser o paladar. Acho que tinha um bafo insuportável, porque ele comia gafanhoto e mel silvestre. Eu disse: então deve ser a pregação dele. Que nada, ele era doido. Ele pregava assim: bando de cobra. E dava até uns troços assim. Ele pregava: bando de cobra. Ele não era nada refinado, nada equilibrado. Agora veja, João Batista foi enviado à frente para preparar o caminho do Salvador. Olha para cá. E o que prepara o coração do homem para o Salvador? Eu respondo: arrependimento. Olha para mim, por favor. O que propicia a salvação? Arrependimento. Eu sei que a nossa geração não gosta de ser confrontada. Quando falam dos seus pecados, a frasezinha mais medíocre que eles amam usar é: só Deus pode me julgar. Ainda fala que nem índio. E usa versículo da Bíblia isolado para justificar seus pecados, dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. Como se a Bíblia estivesse dizendo que todo mundo pode fazer o que quiser e ninguém diz nada. Quando a Bíblia diz não julgueis para que não sejais julgados, ela está dizendo: se você quer corrigir alguém, se prepare para ser corrigido. Porque a mesma Bíblia diz em João capítulo 7, versículo 24: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Assim como Deus me usa para confrontar o pecado de alguém, alguém deve ser usado para confrontar os meus. E quando eu sou confrontado com os meus pecados, eu não justifico os meus pecados usando o pecado do outro. Pastor, não estou bem não, mas fulana está pior. Isso é hipocrisia. Quando eu sou confrontado, eu não devo olhar para o outro, eu devo olhar para o modelo Cristo Jesus. Assim eu sentirei a minha miséria e a minha necessidade de melhorar. Não quero saber quem está pior do que eu, irmão. Eu quero ser melhor. É sério. Agora, como é que prepara o caminho para a salvação? Arrependimento. Olha para mim, porque eu vim falar isso aqui. Arrependimento. E o arrependimento brota de onde? Vamos usar de novo a figura de Jonas. Um dia Deus disse assim: Jonas, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Você já parou para analisar isso? O que será que Deus queria dizer com pregue contra a cidade? Eu te respondo: quando o Senhor diz Jonas, pregue contra a cidade, Ele estava dizendo: Jonas, condene Nínive, exponha seus pecados, sua purulência, denuncie seus desvios morais, acuse-os, julgue-os. É o que Deus está dizendo. E por que Deus faz isso? Porque o cálice da imoralidade de Nínive estava transbordando. Olha para mim. E quando isso acontece, quando o cálice do pecado transborda, a justiça de Deus é acionada por causa da santidade divina. O Senhor está dizendo: Jonas, o cálice do pecado de Nínive está transbordando e a minha ira vai atingi-los. E a única coisa que pode salvá-los é arrependimento. Eu amo as histórias dos avivamentos.
Eu ouço aquilo e aquilo enche meu coração. Ouvir sobre o testemunho de David Brainerd, Charles Finney, Spurgeon e tantos outros, John Wesley. Olhe para cá. E todas as vezes que eu me deparo com esses homens, eu me chego ao mesmo ponto. Olhe para cá. Nenhum deles era excepcional. Eu lhes afirmo, sem o poder de Deus, todos eles, inclusive eu, são ridículos. Mas o poder do Espírito Santo torna o mais vil dos homens na arma mais poderosa da terra. Para machei. Quem aqui não se lembra? Olhe para mim. Dos moravianos. Fugindo da Tchecoslováquia, saindo daquele lugar. Olhe para mim. Um rei católico assumiu o trono e começou a perseguir os cristãos. Bíblias foram queimadas, templos protestantes foram destruídos. Cerca de 16 mil famílias de moravianos foram dispersos. Até que foram adotados na Saxônia por um homem piedoso. Eles moravam numa espécie de fazenda, de reduto, cedidos por Zinzendorf. E um dia, esse mesmo homem, olhe para cá, estou concluindo. Esse mesmo homem, pregou sobre a unidade dos cristãos por 3 horas. Depois de 3 horas de pregação sobre a unidade dos crentes, o Espírito de Deus desceu sobre os moravianos e um avivamento foi aceso no coração deles. Sabe qual foi o resultado? Milhões de missionários foram espalhados por todo o mundo. O avivamento dos moravianos foi tão evidente, foi tão latente, olhe para cá, que os moravianos se vendiam como escravos para evangelizar escravos. Eu me lembro agora do relato que li. 2 jovens haviam se vendido como escravo para evangelizar escravos em uma ilha. Seus parentes estavam despedindo deles no porto, dando adeus. Alguns tentaram desanimá-los, dizendo: vocês vão ser escravos para sempre, vocês nunca mais voltarão para casa. Mas o barco foi se afastando. De repente um deles grita: para que o cordeiro que foi morto, imolado, receba a sua recompensa. Para isso nós doaremos a nossa vida. O que eu acho lindo é que os moravianos tiveram um contato com John Wesley. Olhe para cá. John Wesley foi um homem piedoso, uma criança, um dos 19 filhos de uma família piedosa. A mãe de John Wesley investiu na educação cristã dos filhos, ensinando a leitura e a teologia à luz da Escritura. Ainda na infância, John Wesley teve a sua casa consumida pelo fogo. A última criança a ser resgatada foi John Wesley. Quase morreu, mas foi resgatado de última hora. E por isso foi apelidado por sua mãe por Tição, tirado do fogo. Depois daquilo, ela passou a dedicar-se mais na educação desse filho, entendendo que Deus tinha para com ele um propósito. Na sua juventude, Wesley fundou um grupo especial de busca da palavra. Esse grupo foi ridicularizado. Numa certa viagem, John Wesley, seu barco, seu navio, foi assolado por uma forte tempestade.
Foi aí que ele conheceu os moravianos. Enquanto ele temia pela morte, os moravianos cantavam, e a paixão e o avivamento dos moravianos inflamou o coração de John Wesley. Ele foi impactado pelo Espírito Santo, foi expulso pela igreja anglicana, proibiram de pregar no púlpito. Então as praças, ruas e esquinas passaram a ser o púlpito de John Wesley. O primeiro sermão pregado fora do templo foi no túmulo de seu pai. John Wesley é considerado o terceiro maior evangelista da história da igreja. Um homem que sozinho ganhava cidades do tamanho de Caratinga para a glória de Deus. Terminando o programa Novo Alvorecer de hoje, nós estamos dividindo nesse programa de hoje e também no programa de amanhã a mensagem ministrada pelo Marco Júnior aqui no nosso Templo Central, no Congresso de Jovens que aconteceu nesse último final de semana. Nós vamos terminar o programa de hoje, mas amanhã às 22 horas a gente vai estar de volta e colocaremos aqui a segunda parte. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.